galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma semana. E o assunto dessa semana para a resolução de exercícios é plano cartesiano. Isso mesmo. Então, nosso livro didático, páginas 63 e 64, atividades 4 e 5. E nosso livro de atividades, páginas 36 e 37, atividades 8, 9, 11 e 15. Vamos juntinhos, então? Em 3, 2, 1, passando! Passamos! Atividade 4. Escreva as coordenadas dos vértices do paralelogramo EFGH e indique a medida de cada ângulo interno no polígono. Polígono na área? Muito bem. Vértices do polígono na área também. Ok. Vamos destacar o vértice E destacado. Unindo o vértice E ao eixo X, nós encontramos o valor 3. Unindo o vértice E ao eixo Y, encontramos o valor 3 também. Logo, as coordenadas do vértice E são 3 e 3. Destacando agora o vértice F. Perfeito. Unindo o vértice F ao eixo X, nós encontramos a medida 7. Unindo o vértice F ao eixo Y, encontramos a medida 3. Assim, as coordenadas do vértice F são 7 e 3. Destacando agora o vértice G. Ok, destacado. Repare que o vértice G está exatamente sobre o eixo X, logo ali no valor 4. E com relação ao eixo Y, seria o 0. Assim, as coordenadas do ponto G, do vértice G, são 4 e 0. Destacando agora o vértice H, tá? Pontinho H. Repare que esse vértice, esse ponto H, está exatamente sobre a origem do plano, cujas coordenadas são 0 e 0. Perfeito? Vamos então agora indicar a medida de cada ângulo interno no polígono. Limpando a malha do polígono, perfeito. Vamos tirar dessa malha 4 quadrados ampliadinhos. Fechou? Muito bem, vamos simular ampliadamente o ponto G ali, ó, a situação do ângulo G. Agora vamos tratá-lo como um ângulo G. Muito bem. Repare que a primeira medida, ela está relativa a um quadrado. E nós sabemos que o quadrado apresenta 4 ângulos retos, ou seja, 90 graus. Logo, aquela medida em azul, ela tem 90 graus. E o restante, que agora nós vamos destacar em vermelho, é exatamente metade de um quadrado. Está unindo o vértice de um quadrado ao oposto, ao vértice oposto. Se a medida de um vértice do quadrado tem 90 graus, metade dessa medida vai ter 45 graus. E a soma dessas duas medidas, 90 mais 45, resulta em 135 graus. Assim, o ângulo G mede 135 graus. E o oposto a ele, o ângulo E, também mede 135 graus. São ângulos congruentes. Passando agora ao ângulo H. Repare que o ângulo H é bem a metade do quadrado da malha. Assim, essa medida tem exatamente 45 graus, conforme o mostrado na situação ampliada do ponto G. É a mesma coisa. E oposto ao ângulo H, nós temos o ângulo F, que é congruente ao H, logo 45 graus também. Tranquilo, né? Seguindo. Esse quadrilátero é um losango? Explique sua resposta. Lembrando que o losango, ele apresenta os 4 lados iguais, com a mesma medida. Losango na tela, perfeito. Vamos lá, então. Vamos destacar aqui a malha quadriculada, um quadrado, ok? Repare, galerinha, que essa medida que nós destacamos em vermelho é o lado do quadrado da malha quadriculada. E o nosso segmento EF apresenta exatamente 4 unidades, 4 lados do quadrado da malha quadriculada. Agora, repare nesse quadrado da malha que nós destacamos, que unindo os vértices opostos, nós temos a diagonal, em verde ali, ó, é a diagonal do quadrado. E repare que o segmento FG ou GF, ele é formado pelas diagonais de
3 quadrados da malha quadriculada, ok? Essa diagonal em qualquer quadrado sempre vai ser maior que o lado do quadrado. Assim, a medida FG ou GF é maior que a medida EF ou FE, ok? Sendo desta forma, a pergunta: esse quadrilátero é um losango? Não, porque não tem todos os lados congruentes. Esses lados não têm a mesma medida. Certinho? Seguindo. Atividade 5. Enem. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais AB e CD, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: via correios, juntando embalagens ou recortando códigos de barra, via internet, cadastrando-se no site da empresa barra marca promotora, via mídias sociais, redes sociais, via SMS, mensagem por celular, ou via rádio barra TV. Muito bem. Reparem também que as classes A, B, C, D estão comparativas, estão sendo comparadas uma com a outra. E se você observar, na classe AB, o maior percentual de participação foi pela internet, 40%. Na classe CD, a maior participação foi com relação aos correios, 33%, ok? Seguindo. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B e uma categoria nas classes C e D. De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A, B e C, D, a empresa deve realizar a promoção respectivamente via... Então, vamos lá, gráfico na tela. Observando as duas classes, você percebe que na classe AB, o maior percentual, 40%, está representado pela internet. E na classe CD, o maior percentual, 33%, está representado pelo correio. Assim, a resposta a essa alternativa é a letra B, ok? Seguindo. Atividade 8. Classifique as afirmações a seguir em verdadeira, V, ou falsa, F, reescrevendo as que forem falsas de modo que elas se tornem verdadeiras. Letra A. Os pares ordenados 3, 4 e 4, 3 são iguais? Bom, se eles forem iguais, eles têm que estar no mesmo lugar no plano cartesiano. Vamos verificar? Plano cartesiano na tela. Muito bem. Vamos lá, par ordenado 3, 4. 3 no X, 4 no Y. O encontro deles está ali. Agora, vamos verificar se é o mesmo do par ordenado 4 e 3. No X, 4, no Y, 3. O encontro deles ali está. Repare que não é o mesmo local. Logo, essa alternativa é falsa. Vamos reescrever? Para ela ficar verdadeira, deveríamos escrever da seguinte maneira: os pares ordenados 3, 4 e 4, 3 são diferentes. Aí sim, a alternativa ficaria correta. Seguindo. Letra B. Para que os pares ordenados x, 7 e 2, 7 sejam iguais, x deve ser igual a 2. Perfeito! Se o x valer 2, esses pares são iguais. Alternativa verdadeira. Letra C. Os pares ordenados 0, 2 e 2, 0 são diferentes? Vamos verificar? Plano cartesiano. Pares ordenados 0, 2. Lembrando que sempre no par ordenado, o primeiro valor que vem é do x. No caso ali, 0, 2, o 0 seria no eixo x e o 2 no eixo y. Então, nós marcamos o ponto 2 exatamente sobre o eixo y. E aí, o segundo par ordenado, 2 e 0. Lembrando que, no caso, o 2 é o x e o 0, y. Esse segundo par, ele estaria exatamente sobre o eixo x. E isso prova que esses pares ordenados são
diferentes. Então, nesse caso, a alternativa verdadeira também. Letra D. O ponto 0, 3 está localizado sobre o eixo X e o ponto 5, 0 no eixo Y. Vamos verificar? Lembrando que no par ordenado, o primeiro valor representa X e o segundo valor representa Y. Assim, X, 0, Y, 3. Então, localizando isso no plano cartesiano, marcamos o X, 0, ou seja, no eixo X marcaríamos o 0 e no eixo Y marcaríamos o 3. Verifique que esse par ordenado está exatamente sobre o eixo Y. E o segundo ponto, 5 e 0, ali o 5 seria no eixo X e o 0 no eixo Y. Dessa forma, no eixo X, nós marcaríamos o ponto 5, que está exatamente sobre o eixo X. Assim, essa alternativa está equivocada. Por quê? Vamos reescrevê-la? O ponto 03 está localizado sobre o eixo Y e não sobre o eixo X. E o ponto 5 e 0 está localizado sobre o eixo X e não sobre o eixo Y. Desta maneira, a alternativa ficaria correta. Seguindo. Atividade 9. Escreva as coordenadas dos pontos localizados no plano cartesiano. Plano cartesiano na tela. Muito bem, tabelinha para escrever as coordenadas dos pontos. Vamos lá, então, unir o ponto A ao eixo X. Unindo o ponto A ao eixo X, nós encontramos o valor 2. Então, no ponto A, o X vale 2. Unindo o ponto A ao eixo Y, encontramos o valor 6. No ponto A, o Y vale 6. O par ordenado do ponto A é, então, 2 e 6. Ponto B. Unindo o ponto B ao eixo X, nós encontramos o valor 9. X no ponto B, então, vale 9. Unindo o ponto B ao eixo Y, encontramos o valor 5. No ponto B, o Y, então, vale 5. O par ordenado do ponto B é 9 e 5. Ponto C. Unindo o ponto C ao eixo X, nós encontramos o valor 1. Então, no ponto C, o valor do X é 1. Unindo o ponto C ao eixo Y, nós encontramos o valor 2. Então, no ponto C, o valor do Y é 2. E o par ordenado do ponto C é 1 e 2. O ponto D está exatamente sobre o eixo X, no valor 5. Então, o ponto D para X vale 5. E para Y, 0. O par ordenado de D, então, é 5 e 0. E o ponto E está exatamente sobre a origem do plano cartesiano. Nesse caso, o x é 0 e o y é 0. E o par ordenado, então, do ponto E é 0 e 0. Seguindo. Atividade 11. Localize os pontos no plano cartesiano. Ponto P, ponto Q, ponto R, ponto S. Vamos lá, então. Ponto P. No x, 3. No y, 6. O encontro deles é o ponto P. Ponto Q. No x, 6. No y, 6. O encontro deles é o ponto Q. Ponto R. No x, 1. No y, 2. O encontro deles é o ponto R. Ponto S. No x, 8. No y, 2. O encontro deles é o ponto S. Muito bem. Agora a letra A. Una os pontos traçando os segmentos PQ, QS, RS e PR. Então, vamos lá. PQ, unindo esses dois pontos. Depois, QS, SR, RP. Muito bem. Que figura você obteve? Nós obtivemos um trapézio. Bem tranquilinho, né, galerinha? Seguindo. Atividade 15. Observe as figuras representadas no plano cartesiano. Plano cartesiano na tela, nós temos lá dois triângulos. E a pergunta, o triângulo DEF é uma redução do triângulo ABC? Justifique sua resposta. Bom, o triângulo ABC, nós temos ali o segmento AB, que tem exatamente 6 unidades. O correspondente ao segmento AB seria o segmento DE,
que é exatamente a metade. Então, nós podemos afirmar que DE é exatamente a metade do segmento AB. Por enquanto, perfeito. Vamos verificar mais um lado do triângulo, então. Observe agora o lado BC do primeiro triângulo. É exatamente a mesma medida do lado EF do segundo triângulo. Assim, nesse caso, não pode ser uma redução, pois, apesar de ED medir a metade de AB, EF não mede a metade de BC, não, tá? E sim mantém a mesma medida. Nós podemos dizer que BC e EF são lados congruentes. Então, se isso aconteceu, esses triângulos, um não pode ser a redução do outro, ok? Seguindo. E nós chegamos ao final de mais uma semana de estudos e resolução de exercícios. Espero que vocês tenham gostado e continuem se dedicando. Até a próxima, galerinha! Beijinho!